Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor guarde todos os amados e toda esta opressão, meu Deus, que traz essa aflição dentro dos corações, Pai amado, que o Senhor possa sustentar os teus servos, meu Deus, em nome de Jesus. Levanta aqueles que estão no leito da enfermidade, meu Pai. Afasta, Senhor, toda esta obra maligna, Senhor, dos seus caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar entendimento, discernimento, Pai amado, para que possam rejeitar o pecado e se chegarem a Ti, meu Deus, com um coração puro e verdadeiro, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa mover agora no coração de cada irmão, Pai amado, esta unção poderosa, Pai amado, do temor, meu Pai, em nome de Jesus, para que a fé esteja habitando ricamente em seus corações, Pai, para que o Senhor possa libertar eles, Senhor, de todas as obras do mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se chegam a Deus é necessário realmente que creia e que Ele é galardoador, meus irmãos. Crê que Deus move todas as circunstâncias. Podemos andar na incredulidade, na dúvida, que isso, meus irmãos, não agrada a Deus. Aleluia. Toda a dúvida, toda a incredulidade, toda a incerteza, meus irmãos, ela é oposta à fé. E tudo que é oposto à fé, meus irmãos, é incredulidade. E tudo aquilo que não é feito por fé é pecado, meus irmãos. Então, nós temos que ter a certeza em todo momento. Uma das coisas que o crente tem dúvida, e muitos, é se Deus perdoou os seus pecados. Meus irmãos, eu digo, o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento, meus irmãos. Se nós confessarmos os nossos pecados, meus irmãos, Ele é fiel para nos perdoar. Agora, entre confessar o pecado e se converter do pecado, há uma situação, meus irmãos. Muitos talvez não foram perdoados porque não saíram do pecado ainda. Como que um ladrão vai, Senhor, perdoa eu pelo roubo de ontem, mas me abençoa pelo roubo de hoje? Não podemos, meus irmãos. Não podemos estar andando desse jeito. Quer dizer, você pede perdão pelo pecado de ontem e continua pecando no dia de hoje. A remissão do pecado é lançar o pecado fora de nós. É lançar o erro fora da nossa vida, meu irmão e minha irmã. Temos que lançar o erro. O problema é que as pessoas não saem do erro, Elas continuam errando. É isso que é uma das maiores armas de Satanás contra a vida do cristão. Quando o cristão está dando lugar para o pecado, meus irmãos, Satanás está trabalhando na vida dele. Precisa fechar as portas do pecado para ter a legalidade de Satanás. E eu digo, a teimosia, meu irmão, a teimosia. Hoje o problema das pessoas estão nessa obstinação, a teimosia de fazer o que quer. Nós vamos pegar a vida do rei Saul. O rei Saul foi constituído por Deus, ungido por Samuel, para obedecer a Deus, Mas nós vemos que aquele homem tinha as suas atitudes próprias. Ele não queria esperar a Deus, ele não queria esperar o homem de Deus, e ele tomava ali as suas ações por conta própria e até mudava a ordem de Deus. Quando Deus mandava destruir e não tomar nenhum despojo, ele não obedecia aquilo que Deus tinha falado por completo. Eu digo, nós temos que falar e fazer, meus irmãos, por completo aquilo que Deus tem nos falado. Meus irmãos, não podemos desviar. Nós vemos que o próprio Moisés, ele acabou não entrando na terra prometida porque o povo estava murmurando porque não havia água, e Deus disse para Moisés falar com a pedra, mas como Moisés estava irado com o povo, ele bateu na pedra. Entre falar com a pedra e bater com a pedra, meus irmãos, nós vemos a desobediência ali também de Moisés, e por causa desse ato, Deus não permitiu que ele entrasse na terra junto com o povo. Então, meus irmãos, quando Deus disse para Saul que era para destruir tudo que havia dos medianitas, desde o pequeno até o maior, e todo o rebanho, nós vemos que ele poupou o rei
e o melhor do rebanho. Esse que é o problema, meus irmãos. O jeitinho. Nós queremos fazer do nosso jeitinho. Queremos dar um jeitinho. Deus mandou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. Meus irmãos, nós temos que fazer por completo do jeito que Deus quer. Imagina que Deus falou para Moisés: Moisés, fala com a pedra. Moisés estava irado com o povo. Foi lá e bateu na pedra. Só mudou alguma coisinha. Em vez de falar, bateu. A pedra deu água. E a pedra que o seguia era Cristo. Como diz a palavra, meus irmãos. Nós precisamos ter discernimento em tudo que Deus fala. Sabedoria. Mas eu só mudei uma vírgula. Eu só mudei uma situação. Nós não temos que mudar nada da palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que ficar fiéis na palavra. Eu estou falando da teimosia. A teimosia, meus irmãos, é realmente quando Samuel falou para Saul, aquela teimosia, aquela obstinação que estava no coração dele, ainda tentando se justificar os seus erros por causa da teimosia. A obstinação, como disse Samuel, é como pecado de feitiçaria, é como pecado de idolatria, meus irmãos. Aí a gente condena exatamente os idólatras, condena os feiticeiros, mas o Senhor também condena os teimosos, meus irmãos. A teimosia, obstinado, meus irmãos. Hoje, quantas mulheres de Deus, eu vejo uma teimosia muito grande nos homens. As suas razões, obscurecidos, se tornam teimosos, repudiam exatamente o caminho da salvação, a verdade, ficam irados, se revoltam, meus irmãos, principalmente quando as pessoas estão fora do caminho de Deus, fazendo a sua vontade, totalmente no mundo. Imagina os homens que estão amando o mundo, fazendo as coisas do mundo, bebendo com o mundo, vão na igreja de vez em quando, ou já foram da igreja, hoje já não estão mais da igreja. Aí tem aquela serva de Deus que está fiel ali orando, buscando a palavra de Deus, orando, meus irmãos. E muitas vezes ela chega para o marido e fala: olha, esposo, tem um homem de Deus agora pregando a verdade, você realmente precisa se chegar a Deus, aleluia, está orando com ele. Aí aquela revolta que está dentro do coração, aquela teimosia, aquele repúdio, que isso não é de Deus, porque o que está dominando já dentro do coração dele são uma influência maligna, meus irmãos, levado por esta teimosia. E nós precisamos, meus irmãos, entender que esse desprezo, ele é maligno, meus irmãos. E a pessoa, quando rejeita o conhecimento de Deus, rejeita a verdade de Deus, rejeita ser disciplinado pela palavra de Deus, meus irmãos, isso já é atos malignos, meus irmãos. É uma obstinação, uma teimosia, uma dureza de coração. E eu digo, tem dureza no coração aí na tua casa, minha irmã. Olha, Deus está falando. É o coração duro do esposo, meus irmãos. A mulher sábia tem que ganhar o esposo pela sabedoria, tem que ganhar o esposo como uma mulher temerosa a Deus, meus irmãos. Mas não podemos se desviar do caminho da verdade e nem deixar de falar a verdade em momento algum. Aleluia. Porque o que os homens desprezam é a revelação de Deus. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina aqueles que o amam. Disciplina quem ama, assim como o pai ama o filho, amém? Que ele deseja. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nenhuma disciplina, ela traz exatamente algo confortável nos corações. Quando nós falamos aos homens coisas que agradam seus corações, meus irmãos, eles até nos bajulam. Eu sou uma pessoa que não sou muito bajulada assim pelos homens, porque eu realmente procuro não falar as coisas para agradar aos homens, mas eu procuro falar palavras que edifiquem os corações dos homens, meus irmãos. E toda vez que você fala alguma coisa para edificar o coração dos homens, meus irmãos, você vai entrar na contramão dos seus corações. Então nós somos rejeitados, nós somos repudiados, meus irmãos, porque a dureza do coração, se o próprio Senhor Jesus, amém, foi o mais rejeitado dos homens. Nós vemos que Jesus, meus irmãos, ele foi desprezado por aqueles que eram seus. Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Aleluia. Nós vemos que Jesus veio para trazer salvação para os homens. Aleluia. E os homens o rejeitaram. E Jesus continua dando a vida para os homens,
E os homens rejeitam a salvação. Rejeitam a salvação. E você tem pessoas dentro da sua casa rejeitando a salvação, não querem a salvação. Eles não querem Jesus, não querem andar do jeito que Jesus quer. Eles querem andar do jeito que eles querem, meus irmãos. Esta é uma obstinação, uma teimosia que está no coração dos homens. E nós precisamos viver, meus irmãos, com esta unção. Aleluia. Porque Deus, Ele nos encheu desta certeza, deste poder. Então nós precisamos vivenciar a palavra de Deus nos nossos corações. O Salmo 37, ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente será alimentado. Amém? É isso, meus irmãos. E tudo que nós temos que fazer, e tudo que nós temos, meus irmãos, nós temos que habitar e fazer o bem. Nós temos que habitar e fazer o bem, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que viver para a glória de Deus. Ainda que os da nossa casa, meus irmãos, rejeitem a palavra de Deus, ainda que rejeitem o caminho do Senhor, ainda que rejeitem o conserto de Deus, mas nós temos uma aliança com Deus, nós somos fiéis a Deus e nós vamos continuar fazendo bem, andando pela palavra. Aleluia, glória a Deus, porque a própria palavra diz: estarão dois na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado, meus irmãos. O homem, meus irmãos, ele tem no coração essa escolha. Ele pode escolher o caminho da luz ou o caminho das trevas. Meus irmãos, a palavra diz para não rejeitar a correção. Eu digo, os homens estão tão cegos, obstinados e teimosos dentro dos seus corações, que a própria palavra de Deus nos ensina a não desprezar a disciplina do Senhor, não desprezar a correção de Deus. Meus irmãos, eles estão tão cegos que eles não conseguem. Quando nós somos tomados por alguém de Deus, meus irmãos, não importa a igreja, não importa a placa, mas se alguém realmente de Deus vem até você, meus irmãos, e usa a palavra de Deus, e através da palavra de Deus ela te repreende, e você realmente sabe que você está no teu erro, então você tem que saber que Deus falou com você, meu irmão e minha irmã. O próprio Deus falou com você através da boca de um servo dele. Aleluia. Mas os homens, em vez de entenderem que é Deus que está falando, meus irmãos, eles deixam a dureza do seu coração entrar e repudiam, e rejeitam e desprezam, meus irmãos. Por isso que a palavra diz para a gente não endurecer nossas cerviz, não endurecer o nosso coração. Aqueles que têm ouvido, ouvem, o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus está fazendo uma correção, meus irmãos. Deus está fazendo uma correção, é tremendo. Aleluia. Que Deus fala com a gente de tal maneira. Talvez eu pego pessoas que são de outras partes do mundo, que nunca nos conheceram, nunca nos viram. De repente, ela vai lá na internet, nos acha por este canal e de repente Deus começa a falar com ela. Qual é a dúvida que você tem no seu coração? Se é Deus que está falando ou foi o acaso? Nada é acaso, meus irmãos. Deus, Ele coloca a vontade, Ele coloca o querer, meus irmãos. Até ainda se você nunca tinha pensado de entrar e procurar uma mensagem, mas Deus te coloca a vontade, o querer e faz o realizar, meus irmãos. Para você chegar até onde você tem que chegar e ouvir o que você tem que ouvir. Aleluia. Então é Deus falando com você, meus irmãos. Não é o acaso falando com você, é Deus falando com você, meus irmãos. Porque Deus nos dirige para onde Ele quer. Deus, Ele coloca o querer no coração. Quando Deus coloca o querer, você acha que você que fez. Não, foi o próprio Deus que fez você fazer, meus irmãos. Porque Deus tem o controle todinho do teu ser. Deus tem o controle da tua vontade. Quando Deus quer colocar uma vontade no teu coração, Ele coloca uma vontade no teu coração. Mas quando, meu irmão, a vontade tem que partir de você, aí é duro, hein? É duro. Porque Deus, Ele opera nos nossos corações exatamente pelo Espírito Santo. É tremendo. Glória a Deus. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, o Espírito Santo veio na minha vida e me conduziu. E quantas vezes o Senhor me conduz
me conduz, o Senhor me conduz a falar a palavra, o Senhor me conduz pela palavra e coloca na minha boca. Aleluia. E nós precisamos ficar conduzidos por esta unção poderosa de Deus, pelo poder de Deus, pela unção do Senhor. Aleluia. E nós precisamos aprender. Tudo vem de Deus, meus irmãos. Deus tem um controle absoluto sobre as nossas vidas. Mas uma coisa que Deus quer no teu coração é que você seja voluntário. Que você compareça voluntariamente para ouvir a palavra de Deus. Amém? Chega um momento, meus irmãos, que Deus fala. Agora você tem que atentar com o teu coração, meus irmãos. Do mesmo jeito que nós precisamos ajudar às vezes a obra de Deus. Deus poderia colocar no coração de todos os homens a vontade de fazer todos os homens ajudar a obra de Deus. Mas Deus deixou esta opção voluntariamente para que os homens façam de coração, de amor, meus irmãos. E aí, quando o coração dos homens não tem essa voluntariedade, este amor, meus irmãos, muitos padecem pelas necessidades. E eu digo, Deus tem colocado no coração dos homens a fazer o bem. Nós precisamos habitar na terra e fazer o bem, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eu digo, nada pode impedir de você fazer o bem, meus irmãos. Nada pode impedir você de fazer o bem. Vamos fazer o bem. Aleluia. Então, nós precisamos aprender a fazer o bem. Nós pegamos um homem chamado Nabal, no qual Davi protegia suas terras. Aleluia. Mas no dia que Davi e os seus homens padeceram necessidade de alimento, meus irmãos, Davi enviou seus servos a pedir a Nabal, mas Nabal falou: quem é Davi? Esse rebelde que despreza o seu senhor. Nós vemos que a ira subiu sobre Davi, meus irmãos, para aniquilar tudo que tinha na vida e os homens de Nabal. Mas quando Abigail, mulher de Nabal, ficou sabendo da rejeição de Nabal, pelo bem que Davi tinha feito aos seus bens e aos seus servos, aquela mulher intercedeu, levando ali o alimento, se prostrando e se humilhando a Davi, glória a Deus, reconhecendo que ele era um homem de Deus, amém? E ali aplacou-se a ira de Davi. Deus é tremendo, né, meus irmãos? Deus é tremendo. Então, meus irmãos, você não pode deixar de fazer o bem, andar com Deus, porque alguém da sua casa não quer, meus irmãos. Ah, meu marido não quer que eu sirva o Senhor. Meu marido não quer. Meus irmãos, imagine se Abigail fosse ouvir e ficar na direção do coração duro de Nabal. Meus irmãos, até ela teria sido morta pela ira que se acendeu sobre Davi. Mas Deus é misericordioso, que não permitiu nem que Davi realmente fizesse aquele mal. Antes tocou no coração de Abigail para que ela pegasse ali os alimentos, que ela descesse até Davi. E eu digo, meu irmão e minha irmã, nós temos realmente que abrir o nosso coração. Nós temos que abrir o coração para a obra de Deus. Nós temos que abrir o coração, aleluia, porque eu digo, a obediência, a aliança, a sujeição ao esposo, ela é bíblica. E a mulher tem que ser sujeita ao marido. Meus irmãos, mais uma coisa você precisa entender. Quem é meu marido? Como Jesus diz. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles realmente que fazem a vontade do meu Pai. E ouvem a palavra de Deus e fazem a vontade do meu Pai. Essa que é a verdade, meus irmãos. A igreja, ainda que estejamos dentro de um corpo, dentro de uma família, aleluia, porque somos constituídos uma família humana, carnal, meus irmãos, mas nem sabemos se todos vão ser salvos, que isso depende de cada um. Deus, ele não tem neto, ele tem filho. Deus não tem neto, ele tem filho. Eu digo que cada um tem que se chegar a Deus e aceitar o Senhor como Senhor, Jesus e Salvador da sua vida. Amém? A salvação, meus irmãos, ela é individual. Nós precisamos realmente chegar a Deus, fazer a sua vontade, viver numa sabedoria, no discernimento sobre a terra, meus irmãos, para não causar a ira, mas termos sabedoria e discernimento, meus irmãos. Aleluia. Para estarmos andando no caminho do Senhor, não desprezar a disciplina de Deus, porque, meus irmãos, dentro da própria casa, vai ter o joio e vai ter o trigo. Dentro da própria casa, meus irmãos. Própria casa, muitas vezes nós não queremos aceitar
Mas são tudo filhos meus, são tudo da mesma carne, meus irmãos. Mas eu digo que dentro da própria casa há uma divisão muito grande, meus irmãos. Dentro dos nascidos da mesma mãe e do mesmo pai, tem uns que são filhos de Deus, outros são filhos de Belial. Nós vamos pegar a vida de Esaú e Jacó. Os dois são gêmeos, nasceram juntos. Um estava ali preso ao calcanhar do outro, nasceram os dois juntos. Nós vemos que um foi uma bênção e o outro se entregou exatamente aos caminhos malignos. Nós vemos ver Caim e Abel, começando lá no começo. Então nós vamos ver, meus irmãos, que dentro de uma casa, meus irmãos, se os filhos forem instruídos desde pequeno no caminho do Senhor, é tremendo, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz: não removas a vara do teu filho, não retires a disciplina da criança. Está lá em Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu o fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se o meu coração, sim, o meu próprio. Então, meus irmãos, nós precisamos entender o que Deus está falando. Aquele realmente que ama a disciplina. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Então é lógico que os pais usam de uma violência descontrolada, principalmente aqueles que não têm Jesus, que não têm amor, espancam os filhos até a morte. Qualquer ira estão espancando os filhos. As crianças muitas vezes não têm culpa nenhuma, os pais revoltados com a filha espancam. Mas nós também pegamos uma situação, meus irmãos, que os filhos acabam numa rebelião, numa malcriadeza, como diz, e os pais realmente não podem tirar a disciplina do filho, meus irmãos, não pode tirar a disciplina dos filhos. E eu digo, o maior problema hoje dos lares, meus irmãos, é porque a disciplina foi retirada. Eu tenho falado, hoje os filhos que mandam nos pais, e os pais estão servindo aos filhos. Então nós precisamos, como cristão, ficar dentro da palavra de Deus, meus irmãos. O mundo pode viver do jeito que quer. O mundo diz assim: olha, teu filho está cheio de problema, leva ele no psicólogo. E eu digo, faltou disciplina. Faltou disciplina desde o princípio, meus irmãos. Nós estamos andando no meio de um povo hoje que o mal entrou no coração, na mente das pessoas. Nós vemos um mundo, eu digo, meus irmãos, todo esse desvio, ele é maligno. Ele é maligno, meu irmão. Tudo hoje eu não vi um derramamento das pessoas. As pessoas não têm Deus no coração. As pessoas não têm conhecimento de Deus. Estão tudo separados de Deus. Estão tudo sendo afligidos pelas ações malignas de Satanás, pelas enfermidades malignas de qual Satanás tem trabalhado nas mentes, nos corações, com todas as perturbações, meus irmãos. E as pessoas não têm discernimento nem sabedoria. E eu digo, meus irmãos, quando nós somos um canal de bênção, quando a nossa vida está em Cristo Jesus, quando nós temos uma união dentro do nosso lar, somos fiéis ao Senhor, meus irmãos, ensinamos as crianças no caminho que deve andar desde o início, meus irmãos, nós vamos ter exatamente filhos abençoados pelo Senhor. Mas se nós deixarmos as crianças entregue a si mesmo, sabe o que é uma criança entregue a si mesmo? Faz o que quer. Quantos pais hoje saem, larga a criança na frente de uma televisão, larga ela na frente de um computador, larga ela tudo quanto é lugar, larga na casa de um, larga na casa do outro, e fica uma criança entregue a si mesmo, meus irmãos, uma criança sem correção, uma criança sem disciplina, e uma criança entregue a si mesmo, meus irmãos. É o desprezo futuramente para os pais, e o que mais o mundo hoje tem sofrido, meus irmãos, que não são os pais que disciplinam os filhos nos caminhos do Senhor, mas os filhos são disciplinados no caminho do mundo, no caminho do mundo. Os filhos são disciplinados às vaidades e às concupiscências do mundo, meus irmãos. Os desejos. Nós vemos que o marketing avançado, meus irmãos, projeta esse desejo de consumo nos meios de comunicações. E as crianças, elas nascem já com esse desejo desse marketing formado nos corações, de possuir, de ter essas concupiscências da carne, meus irmãos. Então nós vemos que as concupiscências dos olhos e do coração já crescem desde criança no coração e vão se entregando às vaidades, às coisas vãs, meus irmãos.
Nós precisamos cuidar do coração, precisamos ensinar as crianças, meus irmãos. Ou nós deixamos exatamente os nossos filhos consumirem os desejos do mundo, meus irmãos, e serem doutrinados por eles, ou nós vamos colocar a disciplina de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para que sejam filhos de Deus. A palavra é muito certa, meus irmãos. Ele diz assim: não retires a disciplina da criança, pois te fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu fustigarás a vara e livrarás sua alma do inferno. Olha isso. Como que você livra a alma do seu filho do inferno? Na disciplina, meus irmãos. Na disciplina. Se você não disciplinar o seu filho, o primeiro mandamento com promessa é para que o filho honre o pai e a mãe, para que os seus dias sejam longos sobre a terra, meus irmãos. Primeiro mandamento com promessa. Se você tem um filho, meus irmãos, que rejeita a disciplina, que você tem um filho que não honra o pai, que não honra a mãe, meus irmãos, ele já está debaixo de uma maldição pela palavra do Senhor, meus irmãos. Então é tempo de você ver aonde você errou. Tem muitos que têm criado o filho e criou para o mundo. Sabe o que é criar um filho para o mundo? O desejo dele está no mundo. Ele quer o mundo, ele quer exatamente as vaidades do mundo. O desejo dele é mundo, o desejo dele é ter glória, o desejo dele é ter conquista do mundo. E não tem nada do coração, meus irmãos. Sabe por quê? Porque faltou disciplina. É isso, todos nós erramos, meus irmãos. Mas é um tempo de nos voltarmos ao Senhor, aleluia. Ainda que os nossos estejam espalhados sobre os 4 cantos da terra, se nós buscarmos a face do Senhor, Ele sara a nossa terra, glória a Deus. O Senhor move exatamente as coisas antigas, glória a Deus, porque só Deus para fazer um milagre, meus irmãos. E é tempo de olhar onde nós erramos e voltar ao Senhor, para que o Senhor possa exatamente nos dar sabedoria e reconstruir aquilo que nós destruímos ou nunca construímos, meus irmãos. Nós precisamos construir um caminho para levar os nossos filhos, a nossa família a Deus, meus irmãos. Mas Satanás, ele colocou um outro caminho. Satanás colocou o mundo, Satanás colocou as glórias do mundo, Satanás colocou as vaidades do mundo, meus irmãos, para que os seus olhos, as suas ilusões fiquem lá. E atrás disso eles desprezam exatamente a correção, eles não querem saber de Deus, porque esse Deus não pode dar exatamente aquelas glórias que o mundo pode dar. Esse Jesus a gente tem que andar certinho, a gente tem que andar e não colocando tudo isso que eu quero que o mundo põe. Meus irmãos, é tempo de Deus falar no teu coração, é tempo de realmente respeitar a disciplina de Deus. Deus está falando, meus irmãos. Deus está falando, é tempo de você colocar a tua vida em ordem, é tempo de você colocar a tua casa em ordem, é tempo de você colocar a vida dos teus filhos em ordem, meus irmãos. Meus irmãos, você não foi só chamado para ter filho e jogar no mundo, não, como diz o dito popular. Você foi chamado exatamente para criar filhos no caminho de Deus, é a tua obrigação. Você tem uma responsabilidade, foi lhe dada uma autoridade como pai, como mãe. Ensina a criança no caminho que deve andar, no caminho do Senhor. Ensina, disciplina. E você fez o que até agora? Botou a cara na televisão e jogou os filhos do lado. O que você fez até agora? Vai para cima e vai para baixo e os filhos jogando do lado. Chega em casa, cada um exatamente com o computador na mão, cada um com o seu smartphone nas redes sociais, cada um exatamente tudo menos a palavra de Deus. É isso que o diabo quer. Dá tudo para eles, dá tudo que eles podem ficar vidrados com este mundo. Enche eles de redes sociais, enche eles de todo o meio de comunicação deste mundo. Dá vaidades, né? Dá moda para eles, dá tudo para eles. Deixa eles realmente sendo consumidos pelos seus corações nessas coisas. Esconde a palavra deles, faz eles rejeitar. Satanás faz o homem rejeitar a palavra de Deus. Os filhos rejeitam o conselho, os maridos obscurecidos, teimosos, meus irmãos, que não querem disciplina também.
É tempo de mover, é tempo de você, minha irmã, entrar na real. Entra na real, para de ser iludida. Amanhã acho que ele muda, amanhã acho que ele muda. Não vai mudar nunca se não tiver disciplina, minha irmã. Nunca vai mudar se não tiver exatamente alguém que vai lá e fale, minha irmã. Não vai mudar não. Não vai mudar se você realmente não botar o seu joelho no chão, se você não se arrepender, se você não falar, Senhor, Senhor, tu podes fazer algo, mas eu digo, você também tem que entrar com ação, você tem que realmente começar a falar, meus irmãos, porque, meus irmãos, se nós não entristecemos o coração dos nossos filhos, meus irmãos, eles vão realmente se perder no inferno. Aquele que não entristecer pai, mãe, irmão, por amor do meu nome, entristecer, meus irmãos, é você ser contrário ao que eles estão fazendo. De repente, o filho só quer exatamente mundo, e de repente você fala, não, filho, nós temos que ir para o caminho do Senhor. Para de ir para essas baladas, para de andar com este povo que não quer nada com Jesus. Sabe o que você vai fazer? Vai entristecer o coração. Mas eu não queria ver ele triste, sabe, pastor? Eu não quero confusão dentro de casa, porque de repente eu falo alguma coisa, pronto, já fechou o tempo, já acabou, já me ofende e fala um monte. E você acha que tá tudo certo desse jeito? Você não repreende o seu filho por medo? Você não repreende o seu filho porque ele vai ficar nervosinho ou nervosinha? Vai fazer um esparramo? Que autoridade você tem? Quem está reinando aí é o diabo. O diabo reina. Enquanto o diabo reinar, meu irmão e minha irmã, essa casa vai ficar na ação do diabo. Aquele que não domina é dominado. Ou nós usamos a autoridade de Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, meu irmão e minha irmã, ou você vai se prostrar ao diabo e vai deixar o diabo reinar dentro da sua casa, da sua vida. Para quê? Para que você tenha um ambiente de harmonia, um ambiente, que tá tudo bem, tá em paz aqui, mas o diabo está reinando. Aí os filhos vão para o inferno. Meu irmão e minha irmã, acorda. O que você pode dar o teu filho é a salvação. Ainda que nesse momento possa gemer aí com desprezo, gemer ainda, porque ele te despreza, vai repudiar, não tem problema, pode repudiar, mas a palavra de Deus vai ficar dentro dessa casa, vai ficar dentro desse lar. Jesus é dentro desse lar. O diabo, meus irmãos, ele vai resmungar para sair. O diabo vai resmungar. O diabo não vai falar assim, Satanás sai. Ele vai resmungar e ele vai usar a boca do seu filho, ele vai buscar a boca do seu marido, ele vai resmungar, ele vai murmurar, ele vai desprezar, ele vai querer desprezar, ele vai tentar te repudiar de tudo e qualquer maneira, ofender, falar um monte de coisa. Mas nós temos a autoridade de Deus, o poder de Deus para desfazer as obras do diabo, minha irmã e meu irmão, para desfazer toda essa sofisma. É tempo exatamente de amarrar as forças deste valente que tem dominado os caminhos da sua casa, libertar este povo que está cativo aí para a escravidão, que vão para o inferno. Minha irmã, acorda. O que adianta? Trabalha para dar o melhor para o filho, para a filha. Eu estou trabalhando, olha, eles vão ter o melhor, e depois vão para o inferno. Será que não é melhor você parar de correr um pouco atrás do mundo e prestar atenção na edificação espiritual deles, minha irmã? Será que não é mais importante eles terem a salvação, a eternidade, do que você se desgastar uma vida toda correndo atrás do vento nessa vida para conquistar algumas coisas no qual eles desprezam a Deus? Acorda, minha irmã. Deus está falando, minha irmã. Acorda, entra, viva a realidade de Deus na tua vida, sede sóbria, tenha juízo. Nós precisamos ter juízo, andar no juízo do caminho de Deus. O diabo não quer a gente, na verdade, nem no juízo. Ele quer, sabe a gente? Lunático. Anda do jeito que você quer, lunático. O mundo anda lunático, mas nós não andamos lunático. Nós temos um verdadeiro, um vivo caminho. O Senhor nos quer sóbrios. Deus não quer a gente embriagado com as coisas do mundo. Ele diz, vigia em todo o tempo. Aleluia. Nós precisamos exatamente estar firmados no caminho do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Amém? Agora, amor, meu irmão, não é bajular, não é dar o que as pessoas gostam. Quem ama, meu irmão, ele tem uma repreensão sincera, verdadeira. Esse é o verdadeiro amor.
repreender para salvação, repreender para a vida eterna, meus irmãos. É isso, aleluia, glória a Deus. Vamos orar, que a graça, o poder, a unção de Deus esteja derramado sobre os vossos corações. Esse é o Deus que nós temos, um Deus que nos ama, e todo aquele que Ele ama, amém, Ele não deixa sem correção, antes Ele corrige, aleluia, e nós não podemos desmaiar quando somos corrigidos pelo Senhor, amém, porque Deus está livrando a nossa alma do inferno, aleluia. A repreensão de Deus é para nos livrar do mal, e é isso que o Senhor quer que você faça, meu irmão e minha irmã. Santo, eterno, poderoso, Deus que dá sabedoria, que dá discernimento, que desperta um povo neste dia, meu Pai, para acordar, abrir os seus olhos e terem atenção e ficarem atentos, meu Deus, que a partir de hoje muda o rumo dentro deste lar, dentro desta casa, dentro desta família, meu Pai. Ah, Senhor, porque este povo que estava andando nas trevas, meu Pai, eles são, Pai amado, despertados agora para acordarem, meu Deus, para buscar o caminho da luz, buscar o caminho da salvação. Senhor, que o Senhor mova agora, meu Pai, toda esta força maligna, meu Pai, toda esta rebelião, toda esta resistência, em nome de Jesus agora, que o Senhor possa operar, Senhor, sobre cada vida, sobre cada irmão, em nome de Jesus, Senhor, convertendo o coração desses filhos aos pais, convertendo o coração do esposo à esposa, meu Pai, que o Senhor possa mover, meu Deus, toda esta força do mal, toca naqueles que estão enfermos, enche eles da tua presença, enche eles do teu poder, meu Pai, toca aqueles que estão no leito, levanta eles da enfermidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Olha, vai lá no mural, deixa um recado, você que precisa de uma oração, tem ali no formulário um pedido de oração. Então tem lugares ali, meus irmãos, que você pode deixar no mural um recado, mas o pedido de oração, como é uma coisa meio íntima, meus irmãos, às vezes a gente apaga para não ficar para todos. Então põe ali no lugar, tem ali o lugar de testemunho, tem o lugar de oração, então coloca ali, participa da rádio, você é um canal de bênção, você é uma bênção de Deus, aleluia. Deus chamou você para você e a sua casa servir ao Senhor, amém? Glória a Deus, não é para andar mais por dois caminhos, um só caminho. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.